Rodrigo Coelho, vereador por Joinville. Tem projetos, prestação de contas, e um detalhe: este material, segundo você informa aqui, foi produzido com recursos próprios do vereador Rodrigo Coelho. E como você também não usa celular, nem carro da Câmara e tampouco diárias, quero parabenizá-lo mais uma vez aí por ser um vereador diferenciado na Câmara. Bom dia. Bom dia, obrigado, Toninho. A gente, na própria campanha já, fez um compromisso de utilizar o necessário, né, o indispensável para o exercício do mandato. Né? Eu vejo que o vereador não tem necessidade de ter um carro próprio ou usar telefone celular ilimitado, ou diária, e assim por diante. Né? O vereador tem uma verba mensal de gabinete de R$3.000, além do salário de R$9.000 limpo. Né? Eu penso que o salário já é o suficiente para o vereador não só se manter, mas também exercer muito bem independência, autonomia e dedicar ao seu trabalho. Né? E também nos comprometemos a fazer um mandato de transparência e de prestar conta. Todo mês a gente faz um informativo que é mensal, né? Do trabalho do mês. E esse aqui é o semestral, faz um resumo aí de todos os 6 meses do ano. Então aqui a economia que foi dada nesse período devido a esse não uso do carro oficial, da diária, do celular, e com uma quantidade de projetos de lei apresentados, indicações, né, dá mais de 1.050 proposições feitas nesses 6 meses de mandato. 1.050 proposições, são projetos de lei, emoções, né, e indicações que são as demandas que as pessoas trazem para a gente, que vão desde boca de lobo, roçadas, buracos, né, que não são poucos, né, requerimentos de informação, algumas dúvidas que a prefeitura porventura não tenha postado no site da transparência, ou mesmo esclarecer alguma coisa específica. Deu o ultimativo que não poderia, né, dentro dessa nossa postura de não gastar dinheiro público com algo que não tem a ver diretamente com o exercício do mandato, né? Então a gente faz por conta própria, porque não é um custo muito alto, né? Um informativo que a gente mesmo cria aqui na nossa equipe, e só tem o custo da gráfica mesmo, né? E aqui destaca aí os principais trabalhos. O resumo de 6 meses, né? Eu estou observando aqui na sua prestação de contas que você tem um projeto de lei que pune e previne que postos de combustíveis adulterem as bombas de gasolina comum, aditivada e de diesel. Quando comprovada a ilegalidade, o responsável pelo estabelecimento terá o alvará de funcionamento cassado e ficará proibido pelo período de 5 anos de obter novo alvará para o mesmo ramo de atividades em Joinville. O governo federal se meteu em uma grande confusão, autorizando o aumento do combustível em até 41 centavos, né? Mas tem posto aí que já aumentou mais do que isso, né? Já aumentou mais do que isso. A gente verifica aí que postos já extrapolaram o limite do imposto aí pelo governo. E também ontem um juiz do Distrito Federal proibiu que o aumento através de uma liminar, né? Agora está uma confusão. Você vai no posto de gasolina, o preço está o mesmo, o governo proibiu, né? Como é que você vê essa questão toda? Perfeito. Inclusive, vinculando aqui com o seu projeto. Já entrando primeiramente no projeto, depois entrando nessa discussão que é bem interessante. Esse projeto que vem em encontro, inclusive, do projeto que a gente teve em conversa com o presidente Ari Rabaior da FETRANSESC, que o deputado Patrício fez em nível estadual, nós propusemos em nível municipal, que é para caçar o alvará também de estabelecimentos os mais variados. Carga roubada. Carga roubada. É impressionante a quantidade de cargas roubadas ainda que existem em Santa Catarina aumentou 400% o volume de carga roubada, um verdadeiro absurdo. Joinville é vítima através da linha branca aqui, né? Ar-condicionado, geladeiras, freezer, essas coisas todas, ar-condicionado, né?
grande parte desses furtos, roubos, né, que são feitos de carga de Alguém compra. E alguém compra, né? O que eles têm observado em Joinville, talvez, é claro que a pessoa não vai roubar uma geladeira aqui, vai vender aqui numa loja de bairro, vai vender em outros locais, mas isso afeta toda a economia, porque isso encarece o custo do seguro e assim por diante. E tem que ter alguma forma punir isso, pessoal, porque eles são pegos hoje com roupas furtadas nas lojas, são pegos com carne. Você vai no açougue no tal bairro, vê lá picanha por R$10, alguma coisa está errada? Uma coisa está errada. Uma coisa está errada. Então só que esse pessoal hoje de alguma forma, abre um BO, tenta provar que foi receptação. É difícil, porque eles colocam lá uma carne dessa, por exemplo, no meio de outras carnes legalizadas, que foram compradas com nota fiscal, e é muito difícil provar a origem. Então esse projeto é para caçar também alvará desses estabelecimentos que compram. Porque hoje tem uma penalidade, que eu falei, da área penal, né, mas é uma coisa branda, e a pessoa continua vendendo. Assim como tem um posto de gasolina aqui no Joinville, todos conhecem, que vende gasolina a um preço bem abaixo do mercado, e todo mundo sabe que essa gasolina é batizada, como se diz, né, e não acontece nada com ele. Ele fecha lá 2, 3 semanas, depois já reabre com o mesmo preço, e aí fica essa briga da Agência Nacional de Petróleo, a MP, com o PROCON, com o sindicato aqui. E tem uma legislação mais dura. E essa legislação mais dura só é a nível federal, que pode ser mudada, mas por enquanto não tem previsão. Então a gente fez o que? Algo municipal para caçar o alvará dessa pessoa, para que ela não abra mais, né? Caça no município, né? O município não dando alvará, não tem como funcionar, né? Exatamente, então esse é o nosso objetivo. Esse aqui do posto e esse da receptação de carga, que não está aqui inclusive nesse projeto, esse resumo dos 6 meses, porque foi apresentado agora em julho. Certo. Foi feito recentemente em conversa com o presidente Ari da FETRANSESC, até porque o trâmite aqui em Joinville é mais rápido, o projeto de lei, do que na Assembleia, mesmo na Câmara dos Deputados, que eles têm lá um projeto, né? Com relação ao que aconteceu... Ainda essa questão de roubo de carga, tem também o roubo de carro, né? Porque é um absurdo o número de roubo de carros roubados no Brasil, particularmente em Joinville, né? O número de carros roubados aqui é grande, e se tem carro roubado, tem quem compra, né? E tem os famosos roubaltos, né, que compram peças, eles pegam um carro e já desmontam o carro, né? O carro, se você não encontrar ele em 24 horas, não encontra mais, porque já virou sucata, né? Já desmontam para vender, né? Então, tem que ser punido também. Esse pessoal, os famosos roubaltos aí, tem vários em Joinville aqui, e às vezes também acontece isso. Uma loja de autopeças, não estou aqui acusando ninguém, mas tem autopeças de Joinville, que no meio daquelas para-choque, uma lanterna, alguma coisa lá, coloca algumas peças roubadas. Foi no meio, né? Foi no meio. É difícil de provar, né? É muito complicado. Mas pegando esse pessoal hoje, os carros estão mais a tecnologia, tem lá o modo de rastrear por código de barras e tentar de algum modo buscar e punir fortemente esse pessoal aí. Para que sirva não só para ele, como punição, mas também de exemplo para que outros não venham a querer adentrar nesse mercado aí nebuloso, né? Mercado negro, vamos dizer assim. Com relação ao que o governo federal fez, é uma questão jurídica bem interessante a discussão, porque assim como aconteceu em Joinville, que é a da COSIP, a gente entende que todo projeto de lei, todo aumento de tributo deve ser primeiro por projeto de lei. Não pode ser por decreto, medida provisória e não respeitando o que está na Constituição, que é os 90 dias, ou 90, que são o período mínimo de tempo que tem que ter para um imposto aumentar. Até para dar um tempo para as pessoas se planejarem. Né? No Brasil foi de um dia para o outro. Dia para o outro, né? Absurdo. Além de tarde anunciaram, a partir de manhã aumentou. O pessoal não pôde nem correr, né? Uma coisa assim, absurda. Além de também ter o período do princípio da anterioridade. Só pode ser cobrado no ano seguinte ao ano que foi aumentado ou criado o imposto. Só que esse nosso código tributário é um código antigo, da década de 60, né, e tem algumas brechas na lei. E uma das brechas é entender como contribuições sociais a PIS e COFINS, né, do combustível. Aí aumenta a vontade, né? E é uma discussão jurídica interessante, realmente. Tem várias pessoas que entendem que é possível por decreto, outras entendem que não é possível. O juiz de Brasília entendeu que não, foi lá, deu uma liminar a um advogado que propôs, e agora o governo vai recorrer. Dificilmente, né, o governo vai perder essa ação, por exemplo, no STF, por exemplo, né, que tem um entendimento bem
envolve questões econômicas e bem linkado ao que pensa o governo. Apesar de que eu ter achado que foi uma medida muito antipática essa do governo, né, e a população não aguenta mais aumento de imposto de modo algum. Né? Não, e paradoxalmente, os vizinhos nossos aqui que compram gasolina do Brasil, lá passou a fronteira, a gasolina é mais barata que aqui, né? Puro. É um absurdo, puro, né? sem adição de nada. E fica provado o quê? Que a gasolina, né, o petróleo em si, ele tem um preço até certo ponto acessível. O que encarece ela são esses impostos, é o chamado custo do Brasil, que é o frete, levar até o local, daí o posto de gasolina para manter o seu espaço paga uma fortuna também de imposto, e por isso que ficou bem claro nesse aumento aí, da noite por dia, 40 centavos, nossa, foi um negócio assim, absurdo, né? E daí isso é uma bola de neve, que vai tudo aumentar, né? Tudo deriva do preço do combustível. Porque foi visto também junto. Agora, o problema todo que eu vejo, e a maioria do brasileiro vê, é que o governo ele não desengordura, ele continua, segundo o Edson falou aqui, eu achei que era menos, mais de 600 mil servidores públicos federais, né? E cada vez aumentando mais, né? O governo não extingue ministério, o governo não demite, o governo só engorda, e aí quem paga a conta somos nós, né? Fora o preço da corrupção, né? Tem razão, são mais de 600 mil, e a previsão de lançar um programa de demissão voluntária, talvez já tinha 0,5%, não dá, né? Aí dá 3 mil funcionários, né? E vão talvez entrar nesse PDV do governo federal. Está inchado realmente os concursados, né? Mas tem também os comissionados, que se aproxima de um número desse, um pouco menos. Que daí está nessa moeda de troca, que agora está todo mundo assistindo pela TV, né? Nesse recesso do Congresso, mas que o presidente e o Ministério tem atuado fortemente aí nessa oferta de cargos, e principalmente de emendas parlamentares, né? Para que tenha eleição ano que vem, para que os deputados votem contra, né, a denúncia que foi feita, apesar de eu entender que há embasamento também para que o presidente seja julgado e condenado, que foram coisas assim talvez até mais graves. O que da Dilma, como disse, foi o conjunto da obra, né, de malfeitos que foram ao longo dos anos que comprometeram, e a pedalada foi apenas um argumento jurídico para fundamentar o impeachment dela, mas o presidente Michel Temer tem feito várias atitudes aí que realmente assombram assim, né, a todos nós, e essas delações que estão vindo e que já foram divulgadas também, colocam ele bem no centro do furacão de todas essas denúncias, né? Bem como os seus ministérios, né? Tem 8 ministros que estão indiciados no STF. Acho que é difícil, né, governar com alguém com um processo correndo no STF, então é uma pena que isso esteja acontecendo, mas está aí para o Congresso decidir nos próximos dias, né? Só cuida mais da defesa pessoal do que da pasta, né? RDB. O vereador Rodrigo, aqui com relação ao seu projeto de lei 47 de 2017, qual foi a justificativa, o seu amparo para chegar a esse ponto aqui que aqui no Brasil nós temos os exemplos dos grandes mandatários que se esquivam de tudo, né? Uhum. Não fui eu, não é meu, não fui eu que fiz, mas aqui para se chegar a uma condenação de um posto que esteja vendendo combustível irregular, tempos atrás, acho que ainda continua sendo o Inmetro, que é o que fiscaliza isso e que pode fazer o exame do combustível para chegar a uma condenação, né? Uhum. É isso? O Estado fez também? Perfeito. Os postos têm todos os vários serviços públicos hoje tem uma agência que regula, né? Então é a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, que trabalha em conjunto com o Inmetro, e também o Procon de Joinville, que vai lá nos postos e vê se há adulteração. Tem que ter 25% no máximo de álcool na gasolina, por exemplo. Só que tem alguns que colocam mais, né, e outros colocam até água, né? Teve casos de colocar até água, né, na gasolina. E teve um posto aqui no Joinville, inclusive, que colocou um sistema, não sei como é que ele programou aquilo na bomba, em que a parte financeira rodava mais rápido do que a parte do litro, né? Então acontecia isso, de
abastecendo tantos itens, mas a parte de rodar lá os centavos, lá o valor... É mais rápido que a arbitragem. Então foi feito, também a bomba tem que ser regulada, né? Igual o Pardal, esses radares tem que ser bem fiscalizado, porque às vezes pode, como é sistema de informática, às vezes pode dar, né, alteração, e aconteceu dessas bombas, essas alterações aí de não estar fiscalizando. Então o nosso fundamento vai ser com base numa decisão da ANP, né, de acontecer esse caso batizado, e com base nisso aí encaminha para o executivo, que vai lá e caça o alvará dessa pessoa física e jurídica, né, para que a pessoa não aproveite a mesma empresa e abra em outro local, por exemplo, ou a pessoa, né, utilize de terceiros para continuar com o seu ramo de atividade. É uma discussão assim que vai penalizar fortemente a pessoa e vai pensar duas vezes antes de querer fazer algo errado, né? Não adianta colocar aquele garrafa PET de água em cima do contador da luz que não vai baixar, né? Não. Essa só para o brasileiro acreditar, né? Vereador, ontem nas redes sociais houve um movimento muito forte em relação a alguma coisa que apareceu no portal da transparência da Prefeitura com relação a salários. Diz lá que, não sei se, eu não pesquisei, mas diz lá que um agente administrativo tinha um conhecimento de R$10.600. Isso é possível dentro da fiscalização que o vereador faz de todo que se envolve com a Prefeitura? Chegou aos seus olhos isso, ao seu entendimento? Existe alguma coisa de concreto a respeito desse valor tão alto assim para um cargo tão básico na Prefeitura? Perfeito. Existe sim, infelizmente, e esse caso não é o único não, tá? Existem vários outros. E por quê? Um coordenador, da Prefeitura, que é um cargo comissionado nível médio, ele ganha sujo, né, R$5.000, uns 4.000 e poucos reais. Só que ele tem o triênio, né? E temos servidores aí, inclusive colegas nossos, que estão na Prefeitura há 30 anos, né? Então já tem praticamente quase o 50% de... Só em vantagem, né? Vantagem, que está garantido... O dobro do salário e vantagem. Está garantido no Estatuto do Servidor Público, né? Também abrange o comissionado. Eu entendo que não deveria abranger o comissionado. O comissionado não é uma carreira, né? Ele está no governo, depois ele pode... Transitório, né? Pode, um caso ir para outro e tal, a não ser que seja concursado, que assuma um cargo de chefia. O que acontece, né? Um cargo de chefia que tem que ter para a pessoa assinar e fazer licitação e acaba sobre ela tendo várias responsabilidades. Quando é de carreira, sim, mas quando é comissionado puro, né, ele ter esses agregados, realmente chega a esse ponto, né? Lá não é o valor limpo dele que recebe, né? Ele recebe aquele valor de R$10.000, tem vários outros casos, tá? Vários outros, e que tem os descontos para o imposto de renda e tal, e previlho para o INSS, e previlho se for comissionado, se for de carreira, e comissionado se for INSS, desconto do INSS se for comissionado puro. Infelizmente isso acontece, eu repito, não são poucos os casos, tem que ter alteração no... Isso não é apenas no município, em nível de estado. O Caminhos, que estava comigo aqui, quando ele divulgou que tem um servidor da Celesc, provavelmente também com essa somatória de vantagens, que tem um salário de quase R$70.000 por mês, final de carreira, mas está lá, né? Então, certamente ao longo dos anos foi dobrando, agregando vantagem, né? Para você foi um choque, né? Funcionário Celeste que deu um choque. Pois é, e não é apenas o setor público, ele está dimensionado desse jeito, né? Com vantagem. Tem juiz, desembargador ganhando R$200.000 por mês, né? Então, o Brasil é um país que tem que ter eu estava entrevistando esse dia o deputado Darcy de Matos, quando ele falou que o servidor público estadual vai ter um teto de R$5.000 igual ao do INSS. Aí eu ri, né? Eu quero viver para ver isso, Darcy. Duvido que vocês vão conseguir isso, né? Não, porque não sei o quê. Ele estava comentando sobre a aposentadoria dos ex-governadores, né? Que todos vão ganhar em Santa Catarina um teto de R$5.000 igual ao do INSS. Tudo bem, vamos ver, né? Mas eu coloquei as minhas dúvidas. Sem comentar isso aí,
porque está em discussão a reforma da Previdência, que agora está... Vocês são especialistas na área, você e o seu pai, o Coelho Neto, né? Está parada agora no Congresso devido a essa reforma trabalhista e essa discussão da reforma política e, né, esses problemas estão acontecendo no Congresso. E por que nós somos contra isso? Estamos sendo contra? Porque não está atingindo esses casos, não são poucos, né? Super salários. Super salários. A média de recebimento de salário do aposentado do INSS é R$ 1.700. R$ 1.700. No executivo a média chega a R$ 15 mil, isso executivos do Brasil todo, né? Prefeituras, governo do estado, e legislativo e judiciário a média de R$ 25 mil, a média de aposentado. Então é um valor muito alto e não está mexendo em nada nesses salários. E qual que é a ideia daqui para frente? Que o servidor público receba o teto do INSS, R$ 5 mil, né? E daí se quiser ganhar o que ganha na ativa mais do que isso, ganhar 10 mil, por exemplo, sobre esses 5 mil tem que pagar uma previdência privada. Então ele está jogando com uma previdência privada para os bancos, né, essa diferença, que eu também concordo contigo, vai ser difícil isso acontecer. É complicadíssimo, isso vinha a ser implantado no Brasil, infelizmente. Mas esses casos que foi divulgado de Joinville aí, acontece na Câmara de Vereadores, acontece na Assembleia, acontece em vários outros locais, de super salários assim, incompatíveis, né, com a função da pessoa, muitas vezes, mas está lá há 30 anos, fim de carreira, eu falei, então, em cargos comissionados que passa governo, entra governo, estão lá, e vão acumulando isso, e mesmo que a pessoa fique 5, 6 anos por fora de um governo, aí volta no outro, está lá agregado isso a ela, né, o que é uma pena, né, o que é lamentável, porque se é legal, está na lei, mas infelizmente eu acho que é no mínimo imoral, né, e não condizente com a realidade do mercado de trabalho aí como um todo, né. Você defende a concessão às pessoas com deficiência física, auditiva, visual e mental o direito à tramitação processual prioritária. A exemplo do que existe, acrescentaria aqui idosos acima de 60 anos, no processo judiciário, né? Na justiça, né? Exatamente. Na justiça, todo esse pessoal tem preferência, também o imposto de renda, né? O imposto de renda também. Os idosos já estão garantidos pelo Estatuto do Idoso, né? Então, todos os trâmites judicial e administrativo, os idosos já estão garantidos. As pessoas com deficiência, né, também tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e uma lei bem avançada de jurídico da acessibilidade. Na prática, o que acontece? As pessoas com deficiência, elas não têm prioridade na tramitação não só na resposta de aguardar um exame, uma consulta, um retorno do médico. Ou seja, em todas as áreas da administração pública. Como também ela está pedindo, por exemplo, uma agilidade numa isenção de IPTU, ou mesmo numa abertura de uma vara para sua casa, para sua residência. São pessoas que já estão vulneráveis, né, à condição da vida dela, né, enfim, e elas merecem ter assim como acontece na justiça, né, no sistema ou no processo físico, eles dão um carimbo na frente, né, então se tem uma pilha de processo lá para o fiscal analisar, por exemplo, qual é a ordem? Primeiro são os idosos, né, em segundo local as pessoas com deficiência, né, e as pessoas têm que ter essa sensibilidade, prioridade, né? E entender que elas merecem, né, por toda a condição que elas vivem, assim como tem as vagas de estacionamento mais próximas. Só quem tem uma pessoa com deficiência em casa ou parente sabe o quanto isso é importante. Isso qualquer um de nós, infelizmente, pode estar sujeito também, né? Dar um AVC em alguém, né? E ter um parente, um pai, uma mãe com limitações de locomoção mesmo, perder uma vista, enfim, isso faz parte do dia a dia. Então as pessoas merecem um tratamento diferenciado. Né? Legal. Para encerrar, vamos falar aí como é que está o PSB em Joinville, né? Você assumiu a presidência, como é que está aí a organização partidária? Perfeito. Assumimos a presidência do partido há menos de um mês, né? E
foi um gesto bem bacana do deputado Patrício. O partido agora está, sem dúvidas, se preparando para as eleições do ano que vem, mas o foco agora nosso é unir o partido, né, reunificar, porque toda eleição que passa sempre ficam, né, algumas pessoas pelo caminho, né, ficam cicatrizes, né, de uma eleição, ainda mais um partido que não teve êxito, né, na sua coligação para o executivo. Nós tínhamos a vice-prefeitura, no meu caso, decidiu-se o apoio ao candidato deputado Darcy, perdemos, né, mas tivemos um êxito bacana, porque não tínhamos vereadores, temos 3 hoje, né, fomos o segundo partido com mais votação. Então, o PSB tem uma nominata boa, né, fez mais de 45 mil votos para a Câmara, só perdeu o PMDB, que fez 50 e poucos mil, e a gente tem que manter esse grupo, né, unido, coeso, para não só eleger o deputado estadual Patrício, eleger um deputado federal, né, e apoiar a nossa coligação, né, ao governo do estado, para que venha em 2020, e eu já falei isso em várias oportunidades, a eleição de governador que vem passa por Joinville e passa pelo PSB. Eu não tenho dúvida disso, que passa pelo PSB, na posição que ele tomar, até porque em 2020 a prefeitura está em aberto aí, né, e temos o nome do deputado Patrício, o nome do Dr. Ninfo, com pessoas que com muitas condições de, não só na eleição do ano que vem, o Dr. Ninfo, por exemplo, uma suplência de Senado, até vice-governador, por que não? O perfil dele é um perfil que as pessoas querem. Eu tenho colocado nas minhas observações aí, na imprensa, que o Dr. Ninfo é um nome para ser utilizado já na eleição do próximo ano, né, na majoritária.